Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria, né, irmãos? Estamos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 2, versículo de número 11. Deus tem uma palavra poderosa para nós, irmãos. Exemplo de amizade. Jó, capítulo de número 2, versículo de número 11. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glórias. Nós somos privilegiados, né, irmãos? Pois nós estamos numa terra onde nós não sofremos perseguições, onde nós podemos falar do amor de Cristo aonde a gente quiser. Mais ainda, irmãos, nós podemos cultuar o Senhor, né? Tem determinadas horas, né, irmãos? Mas a gente pode cultuar o Senhor e não somos perseguidos. Bendito é o nome do Senhor, irmão, que nos guarda, nos livra, nos dá muitos livramentos em oculto, né, irmãos? Para não tomar muito tempo, vamos fazer menção da leitura, irmãos. Jó, capítulo número 2, versículo de número 11, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo estes mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Eliafaz, o tenamita, Ebildade, o suíta, Esofar, o naamita, concertaram-se juntamente e vieram condoer-se com ele, consolá-lo. 12. Levando de longe os olhos, não conhecendo, levantaram a voz, choraram, rasgaram cada um seu manto sobre a sua cabeça e lançaram ao pó ao ar. Amém, irmãos? Coloquem vossas Bíblias no banco, irmãos, e aplauda a palavra do Senhor, irmãos. Podemos nos assentar. Que Deus venha nos conduzir nessa mensagem, que nós venhamos guardar essas palavras a qual Deus me deu para passar à igreja, que eu venha a ser um profeta, um canal de Deus para falar grandiosamente com os irmãos. Irmãos, todos conhecem a passagem de Jó. É uma passagem muito conhecida, que até mesmo a gente não sendo cristão, a gente conhece a palavra de Jó, porque muitos falam aí fora que nós devemos ter paciência como Jó, mas, irmãos, nem Jó teve tanta paciência, irmãos. E é uma passagem muito conhecida, irmãos, né? Mas antes de falar de Jó, eu quero falar do escritor do livro de Jó, que foi Moisés, né, irmãos? Todos conhecem a história de Moisés. Moisés passa 40 anos na escola do Egito, né, irmãos? Onde ele se prepara, aonde ele aprende, ele tem um grande aprendizado. Moisés, ele é criado pela filha do faraó, e ele não está satisfeito com aquela terra. Ele naquela terra, a qual tinha muitos costumes, tinha muitas adorações, mas Moisés, irmão, só estava ali de passagem. Deus tinha algo extraordinário para a vida de Moisés. E Moisés, irmãos, ele passa pelaquela terra, ele tem um grande aprendizado, mas um dia ele vê um egípcio surrando um hebreu. E Moisés não fica contente com aquela situação, irmãos. Aqui, eu já abro um parênteses para mim e para a sua vida, irmãos. Muitas das vezes a gente sai daqui tão cheio de Deus, mas a gente sai lá fora e escuta um irmão maltratando o nosso irmão, irmãos. Em vez da gente defender, a gente, irmãos, entra no embalo. A gente faz as vontades do mundo. Mas creio eu que hoje Deus colocou pessoas aqui, profetas de Deus, jovens cheios de Deus, que vai fazer a diferença lá fora. Nós temos que fazer a diferença, irmãos, a todo momento, a todo instante, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. E Moisés não foi diferente, irmãos. Ele viu um egípcio surrando um irmão dele. E ele falou, ele entrou naquela briga, tomou as dores e matou um egípcio. E aí Moisés, ele pega aquele egípcio e esconde debaixo de uma areia. Todos conhecem essa história, irmãos. E aí Moisés esconde debaixo da areia. E ele vai, no outro dia ele volta e ele vê 2 hebreus discutindo. E ele fala, irmãos, não pode continuar com essa contenda. Aí um hebreu olha para ele e fala assim, tu me matarás como matou o egípcio ontem? Aí Moisés foge, irmãos. Aqui, irmãos, Moisés foge para a terra de Midian, para ele passar 40 anos na escola de Deus. Moisés, ele foge para a terra de Midian, para ele ser pastor
pastor de ovelha, irmãos, onde ninguém dava nada. Mas só que aí, irmãos, ele estava passando pela escola de Jeová. Da mesma forma somos eu e você, irmãos. Nós estamos aqui hoje para aprender um pouco mais do Senhor, para que nós levamos para aquela terra lá fora. O nosso Egito é aquela terra lá fora. Estão o povo adorando muitos falsos deuses, seguindo falsos profetas, mas nós estamos aqui hoje, irmãos, para aprender um pouco mais da história de Deus, para que nós venhamos sair daqui mais e mais cheios do Espírito Santo, para que nós iremos morar com Ele na glória, irmãos. É para isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama, irmãos, para nós passar por uma escola, para que nós venhamos aprender de um Deus grande, de um Deus vivo, um Deus a qual nós servimos, que nós sabemos que o tamanho, nós muitas das vezes não sabemos o tamanho de Deus, mas o tamanho de Deus, irmãos, vai de uma eternidade a outra eternidade. Nós muitas das vezes servimos um Deus, irmãos, que nós não almejamos o tamanho, a grandeza e o tamanho, o seu poder. Moisés, irmãos, ele vai passar 40 anos na escola de Jeová, na escola de Deus, irmãos. E da mesma forma somos nós. Mas só que antes, irmãos, de Moisés passar pela escola de Deus, Deus quer tratar Moisés. E o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, irmãos, é o livro de Jó, a qual Moisés escreve. Moisés escreve o livro de Jó, irmãos, e antes... Amado? E Moisés escreve o livro de Jó, irmãos, e ele é tratado por Deus, porque Moisés era um homem bruto, mas porém inteligente. Moisés era um homem chucro, mas porém tinha amor no teu coração. Mas só que Moisés precisava ser tratado. E Moisés escreve o livro de Jó. O livro de Jó, irmãos, para a gente é muito sofrimento, irmãos. Só fala do livro de Jó quem já sofreu um dia. Só quem já passou por uma dor, uma adversidade, irmãos. Um dia conversando com um certo profeta, ele falou: eu não consigo pregar o livro de Jó. E eu cheguei em casa, coloquei o meu joelho no chão e falei: Deus, por que muitos não conseguem pregar o livro de Jó? E o Espírito Santo testificou ao meu coração: só fala de sofrimento quem já sofreu. Só fala de dor quem já passou dor. Só fala de angústia quem já passou por angústia. Porque, irmãos, não tem como a gente falar algo que a gente não vive. E aqui Moisés, ele é tratado, irmãos, ele escreve o livro de Jó e ele entende o sofrimento de Jó. E aqui, irmãos, eu já entro na palavra a qual eu queria mencionar aos nossos corações, que no versículo 3 do livro de Jó, fala assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e ainda retém a tua sinceridade. Aqui eu já abro uma aspas para mim e para a tua vida, irmãos. A palavra qual nós leu fala de amizade. Creio eu que todos nós temos amigos, mas temos amigos sinceros, reto, amigos que quando a gente vai passar por uma adversidade, vai passar com a gente. Irmãos, creio eu que hoje aqui, cada um que está ao seu lado, até você é meu amigo, viu, irmão? Fique em paz. Cada um que está ao seu lado é um grande amigo para você. Porque se você falar para ele: irmão, estou passando por uma prova, irmãos, vamos orar. Mas creio eu, irmãos, que aí no mundo a gente não tem essa sinceridade. A gente fala algo para um irmão aqui, daqui a pouco já falou para o vizinho, já falou para outro irmão, daqui a pouco o seu problema está na boca do povo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós confiamos muitas das vezes nas pessoas erradas. A gente tem que colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor. Nós temos que colocar nossas provações, adversidades, nos pés do Senhor, irmãos. E aqui eu já aprendo algo extraordinário, irmãos, que um bom testemunho que o Senhor dá de Jó. Irmãos, se nós temos um bom testemunho, os nossos amigos têm que olhar para nós e falar: eu quero se parecer com esse aqui, que ele é diferente, ele é ousado, ele é cheio de Deus. E é isso que nós temos que mostrar, irmãos. Nós viemos aqui aprender um pouco do Senhor, para que nós colocamos em prática lá fora. Muitas das vezes nós não ganhamos os nossos familiares por causa dos nossos maus testemunhos. Porque a nossa maior pregação, André, é o nosso testemunho. A nossa maior pregação, jovem, é o nosso testemunho. Como que eu venho aqui, irmãos, navego no Espírito Santo e chego lá fora, irmãos, na escola, num curso,
e não consigo navegar no Espírito Santo. É lá fora que nós somos tentados, irmãos. E no versículo 3 eu aprendo algo extraordinário, irmãos. O testemunho bom que Deus dá de Jó para Satanás, que é o nosso inimigo. É um nome que não merece nem ser mencionado, irmãos. Mas só que Deus dá um bom testemunho da vida de Jó. E o inimigo fica furioso. O inimigo já tinha levado tudo de Jó. No capítulo 1, o inimigo já tinha levado os teus filhos, os teus bens. E no 2, ele vê ainda que Jó é um homem temente, reto, sincero. Irmãos, nós temos que andar com a sinceridade. Infelizmente, o Deus desse século está colocando a mentira no coração do povo. Misericórdia, irmãos, nós devemos repreender isso em nome de Jesus. Irmãos, Deus dá um ótimo testemunho da vida de Jó. E Jó, irmãos, sincero, reto, homem temente ao Senhor, porque ele sabia a grandeza de um Deus que ele servia. O diabo já tinha levado tudo, irmãos. Muitas das vezes, irmão, o diabo leva algo que a gente dá tanto valor e a gente para de adorar. O diabo muitas das vezes nos põe na prova pela permissão do nosso Senhor Jesus e a gente começa a blasfemar contra o Senhor. O diabo muitas das vezes, irmão, só acende um pouquinho o fogo e a gente já desiste. Irmãos, nós estamos aqui para ir morar com o Senhor na glória. Ele nos fez uma promessa. E nós, irmãos, estamos aqui cada dia nos preparando para ir morar no céu, irmãos. E creia eu hoje que tem jovens aqui que vai morar no céu. Se Jesus volta hoje, quantos vai subir com ele? Já vi 2, 3, 4. Creio eu que vai subir uma nação de adoradores, irmãos. Pois nós estamos aqui para adorar o Senhor. E aqui, irmãos, no capítulo 4, diz Satanás: então respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem, darás pela tua vida. Aqui, irmãos, eu aprendi algo extraordinário. Eu aprendi algo, irmãos, que hoje nas nossas vidas, né, como o nosso bispo sempre fala, a gente é aquilo que a gente tem, irmãos. Infelizmente o mundo olha pra gente como se fosse uma etiqueta, uma marca. Se a sua roupa é bonita, você é meu amigo. Se o seu sapato é de marca, você é o meu amigo. Irmãos, creio eu, muitos jovens aqui que passou também por muitas provações, mas eu no meu tempo, irmãos, muitas das vezes eu ia com chinelo havaianas para a escola, mas eu não tinha vergonha daquilo. Eu ia para estudar, eu era muito bagunceiro, mas eu ia, irmãos, para estudar. Não consegui estudar porque eu aprontava muito, né, irmãos? Mas sabe, irmãos, algo extraordinário que eu via, mesmo com chinelo havaianas, muitas pessoas gostavam de mim. Por quê? Porque eu não andava com a falsidade. Eu sempre fui um tipo de pessoa, o que eu tinha que falar para a pessoa, eu olhava nos olhos e falava, doía ou não doía, mas eu falava, irmãos. Sabe por quê? Porque o meu pai sempre ensinou: Kleber, a gente vale o que a gente tem, mas há uma coisa que você tem que entender: você não vai precisar fazer nada para viver as grandezas. Trabalha, se esforça e tem bom ânimo. O meu pai não é cristão, irmãos, mas o meu pai sempre me deu um bom exemplo. E aqui eu aprendo algo extraordinário, irmãos. Pele por pele, ele dará pela sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós se aprendemos as coisas materiais, nós se aprendemos as coisas desse mundo, nós nos aprendemos as riquezas desse mundo. Mas quando vem a adversidade, irmão, quando vem a provação, a gente vê que tudo aquilo não valeu de nada. A gente vê que tudo que nós almejou aqui no mundo vai ficar aqui, irmãos. E muitas das pessoas não têm essa concepção, muitas das pessoas não vê por esse lado, irmãos. E já no versículo 4, eu vejo algo, no 5 eu já vejo algo extraordinário, irmãos. Estendendo, porém, a tua mão, toca-lhes nos ossos, na carne, e verás que não blasfema contra ti e nem a tua face. Irmãos, no 5, eu vejo o tramar do inimigo, irmãos. O inimigo, muitas das vezes, ele quer tirar a minha e a sua adoração. Mas só que algo mais impactante que ele quer tirar de nós, irmãos, é a salvação. E sabe qual é o único jeito dele tirar a nossa salvação? Se nós blasfemarmos contra o Senhor. Hoje, irmãos, a gente vê muitas pessoas que entram na igreja, se convertem, mas verdadeiramente não têm um encontro com Cristo. As pessoas vêm para a igreja, irmãos,
muitas das vezes por causa de uma aprovação ou por uma bênção, quando o Senhor concede, a primeira coisa que elas fazem, ó, rapa fora. Mas isso está repreendido hoje em nome de Jesus, porque creio eu que hoje tem aqui profetas, adoradores, uma nação que vai morar no céu. E irmãos, muitos verdadeiramente não teve um encontro com Cristo, porque Cristo é a rocha, irmãos. Quem se choca com essa rocha, sai de uma forma diferente. Não tem como, irmão, você ter um encontro com Cristo e você não ser transformado, porque a palavra do Senhor diz para nós que quando nós tivermos um encontro com essa rocha, nós temos que ser impactados, nós temos que deixar o velho homem, nós temos que deixar todos aqueles maus costumes, para vir para adorar e glorificar o nome santo do Senhor, irmãos. E aqui no 5 eu aprendo algo extraordinário, irmãos, o plano do inimigo sobre a vida de Jó. Ele queria que Jó blasfemasse, que Jó falasse com a sua própria boca, eu não quero mais esse Deus. Mas não, Jó deu um tapa na cara do inimigo, coisa que eu e você muitas das vezes não conseguimos, irmãos. Coisa que eu e você muitas das vezes, o inimigo vem e tira algo que a gente almeja, e a gente fala, eu não vou mais para a igreja, como eu já tinha falado. Muitas das vezes o inimigo nos lança uma enfermidade, e a gente para até de crer no nosso Senhor e Salvador. A gente para até, muitas das vezes, de crer no sobrenatural de Deus, que Deus pode reverter esse quadro, irmãos. Mas Jó, ele se manteve na torre da vigilância, e ele falou, contra o meu Deus eu não blasfemo, contra o meu Deus eu não abro, eu vou morar com Ele no céu. E é isso, irmãos, que nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter a convicção que nós iremos morar com o Senhor no céu. Mas só que muitas das vezes, irmão, o inimigo lança uma seta e a gente para de adorar, a gente para de glorificar. Mas não foi isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser atalaias, irmãos. No 6, irmãos, no 6, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa porém a tua vida. Irmãos, o único que pode dar a vida e o único que pode tirar a vida é o nosso Senhor e Salvador, porque Ele nos deu a nossa vida, irmãos, mas Ele nos deu para que nós venhamos adorar, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. A gente vê muitos hoje, irmãos, que estão se perdendo nos caminhos das drogas, outros que estão se perdendo na criminalidade, param muitas das vezes até em uma cadeia, ou muitas das vezes pode vir até a óbito. Acontece isso hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Virou uma coisa assim, como eu posso dizer, uma coisa normal. Mas, irmãos, creio eu hoje que tem jovens aqui cheios de Deus. Se acontecer algo, irmãos, nós não iremos blasfemar contra o Senhor. Nós iremos colocar mais e mais na prontidão, na retidão. Nós iremos cada vez mais e mais, Pai, glorificar e exaltar o nome santo do nosso Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes o inimigo, ele quer parar, ele quer fazer nós pararmos, ele quer fazer que nós não conseguimos, ele quer falar no nosso ouvido que nós não somos capazes, mas nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, que se apodera da minha e da tua vida, Ele enche cada vez mais e mais as nossas vidas, Ele nos capacita, Ele nos glorifica, e Ele nos põe para ser atalaias nessa terra. Irmãos, a gente leu uns versículos que fala de amizade, a gente leu uns versículos a qual os amigos de Jó veio de bem longe. Muitas das vezes, irmãos, a gente deixa os nossos afazeres em casa, muitas mulheres deixam até maridos, que dá trabalho, mas hoje eu venho como um profeta de Deus falar na minha e na tua vida, aqueles que mais dá trabalho dentro da tua casa, um dia você vai ver aqui sentado glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aquele que a sociedade já está desligada, não quer mais saber, até o inimigo já está rejeitando, mas para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, para Ele tem um valor. Irmão, a minha e a tua vida para Deus tem um grande valor, e eu aprendi algo extraordinário lendo a história de Jó. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo entrou na vida de Jó, feriu Jó com chagas, e Jó, irmãos, cheio de doença, cheio de lepra, já parando a sua caminhada, ele continuou, ele falou, Deus me deu tudo, e Deus agora tirou. Irmãos, quando a gente tem a geladeira cheia, é muito fácil adorar o Senhor. E quando ela está vazia? Irmãos, quando a gente está cheio de saúde,
é muito fácil a gente vir aqui glorificar, exaltar, dar glória, pular. E quando vem a enfermidade? Muitas das vezes, irmão, a enfermidade não vem na gente, mas vem em nenhum da nossa casa. Muitas das vezes, irmão, a aprovação não vem na minha vida, mas vem em nenhum familiar meu. E aí, irmão, o que a gente faz? A gente para. O ano passado, irmãos, eu passei uma prova com a minha mãe, que não é cristã, e por muitas das vezes, irmãos, quando eu ia visitar a minha mãe, eu ouvia assim: para, não continua, você está buscando tanto esse Deus aí, que até agora na tua vida não fez nada. E sabe, irmãos, muitas das vezes a gente acha que a gente está cheio do Espírito Santo, que a gente só está ouvindo a voz de Deus, mas o diabo também sussurra no nosso ouvido. Um dia, conversando com um profeta, ele falou algo extraordinário, assim que eu guardei para a minha vida. Ele falou assim que Deus, ele sussurra palavras de amor nos nossos ouvidos a todo momento. Mas muitas das vezes, com a dureza do nosso coração, ele aumenta o volume do sofrimento, para que nós se achegamos mais perto do nosso Senhor. E sabe, irmãos, quando a gente se achega mais perto do Senhor, quando a gente aprende a se humilhar, quando vem a provação. E o diabo, ele estava tramando algo sobre a vida de Jó, para que Jó blasfemasse, mas Jó não blasfemou. Pelo contrário, o inimigo, ele fez um favor para Jó, irmãos. E eu, lendo essa passagem aqui, eu aprendi algo extraordinário. O inimigo simplesmente só fez algo na vida de Jó, só fez um favor. Porque Jó não abandonou a Deus, Jó não blasfemou, Jó se manteve reto e sincero. E o inimigo, irmãos, lançou uma chaga sobre a vida de Jó, e Jó se lançou sobre as cinzas. E sabe o que ele fez, irmãos? Como o louvor falou aqui, ó, adorou. Está passando por prova? Adora. Está difícil, irmão? Adora, louve, cante, pule, grite, mas fale do amor de Cristo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes o inimigo, ele quer te parar, porque ele sabe se ele te parar, ele vai calar a sua adoração. Ele sabe, se ele colocar algo na tua vida, ele te cala. Irmãos, hoje, dá um tapa na cara do capeta. Está passando pela prova? Adore. Está difícil? Glorifique. Está impossível? Pule, grite, chore, mas adore ao nome do Senhor, irmãos. E Jó, ele nos ensina algo extraordinário, irmãos. Ele passou por uma chaga. E aqui no versículo 9, a tua mulher diz: ainda retens a tua sinceridade? Uma pergunta. Irmãos, essa pergunta aqui mexeu muito com a minha vida. Essa pergunta aqui no versículo 9 falou algo extraordinário comigo. Então a sua mulher disse: ainda retém a tua sinceridade? Muitos falam que a mulher de Jó foi usada pelo inimigo nessa pergunta. Eu já não vejo desta forma, irmãos. Porque se Deus permitiu que o diabo colocasse a mão em Jó, Jó, ele não foi tentado pelo inimigo, ele estava sendo aprovado por Deus. E creio eu que essa pergunta, irmãos, veio direto da boca de Deus. Ainda retens a tua sinceridade? Porque, irmãos, é muito fácil a gente ser sincero aqui no altar, é muito fácil a gente ser sincero aqui na igreja. E quando chega lá no mundo, irmãos, que se junta aquele grupinho da escola e fala assim: ah, aquela irmãzinha ali, não dá para andar com a gente. Aí, irmãos, muitas das vezes a gente quer se arrumar como o povo do mundo. A gente quer ser igual ao mundo, para que o mundo tire da gente a nossa sinceridade. Mas creio eu hoje que tem jovens aqui cheios de Deus, que aonde que chegar vai fazer a diferença. Creio eu que na sua sala, jovens, vocês vão ser canal de bênçãos na vida de muitos. Sabe por que muitos da tua classe não querem ouvir do amor de Deus? Porque vocês não conseguem transmitir o amor de Deus. E o inimigo, ele faz isso conosco, irmãos. No nosso emprego, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Eu não estou pregando aqui só para os jovens, estou pregando também para uma classe mais alta. Estou pregando aqui para irmãs e irmãos cheios de Deus. Sabe por que muitas das vezes aquele marido não se converteu?
Por causa muitas das vezes, irmã, você vem aqui, pula, grita, chora, adora, sai no aviãozinho, mas quando vem uma aprovaçãozinha, já era, descabela e vai pra porrada. Não é assim não, irmãos. Misericórdia, tem que repreender. E aqui, irmãos, essa pergunta mexeu muito comigo. Ainda retens a tua sinceridade? E nós temos que falar sim. Porque muitas das vezes o diabo, ele quer da nossa boca um não. Eu vou parar, eu abandono meu cargo, eu não quero mais meu ministério. Está repreendido, irmãos, em nome de Jesus. Porque quem nos capacitou, quem nos chamou, quem viu algo na gente não foi o homem, foi o Senhor Jesus Cristo. Quem viu algo na gente, irmão, foi o nosso Senhor e Salvador. Porque muitas das vezes nós estávamos lá no mundo fazendo a vontade do inimigo, mas mesmo assim Deus nos dava livramento em oculto. E aqui eu aprendo muito com essa pergunta, irmãos. E ela fala: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala, qual doida? Assim falaste tu: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Como eu tinha falado, irmãos, muitas das vezes o inimigo, ele quer que nós blasfemamos com palavras. Muitas das vezes Deus faz um sobrenatural, um mover em nossas vidas e a gente para. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes falta na nossa vida a sinceridade. Um ponto para nós sermos um bom amigo, nós temos que ser sincero. Porque um amigo, ele traz algo para a nossa vida e muitas das vezes, para não magoar, a pessoa fala: eu vou omitir os fatos. Está errado, irmãos, tem que ser sincero. Vai doer, mas eu sou seu amigo, irmãos. É isso que está acontecendo. Muitas das vezes, irmãos, a gente não consegue ter muitas amizades no mundo. Por quê? Porque nós somos separados. Irmãos, não se preocupa com isso. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Irmãos, muitas das vezes a gente vê um irmão no erro, e em vez da gente correr e falar para outro, não, irmãos, repreende, fala com o irmão: irmão, preciso falar com você. Temos que ser sincero. Temos que ser sincero para que Deus venha fazer um sobrenatural nas nossas vidas. E aqui, irmãos, Jó, ele não pecou com Deus com seus lábios. No 11, foi aonde nós lemos, irmãos: e veio os 3 amigos de Jó, de longe. Muitas das vezes, irmãos, a gente quer os nossos amigos tão próximos, mas Deus nos manda a amizade de tão longe, mas é verdadeiras amizades. Muitas das vezes, irmãos, a gente quer aqueles amigos, a gente acha que é os nossos amigos, mas quando a gente entra na prova, corre. E vem aqueles 3 amigos de Jó, vê Jó naquela situação, irreconhecível. Porque Jó, creio eu que Jó devia ser um homem bonito, formoso, e Jó já estava careca, doente e coberto por cinzas. E aqueles 3 amigos, irmãos, vê Jó daquela forma. A primeira coisa que ele faz: rasga suas vestes. Algo extraordinário que eu aprendo aqui, irmãos. Para um judeu se despir, para um judeu tirar sua roupa para ele, é passar uma vergonha. A primeira coisa que os amigos de Jó fazem com ele é se humilhar. Temos amigos que se humilham conosco? Muitas das vezes, irmãos, a gente deposita toda a nossa confiança em uma amizade, e essa amizade é a primeira a ir embora. O meu pai sempre falava assim: nunca faça algo para alguém esperando algo em troca, porque só receberá ingratidão. Mas creio eu, irmãos, que aqui na casa do Senhor, você pode fazer com a convicção de algo. Você faz aqui e o Senhor reconhece no céu. Você faz aqui e o Senhor libera a tua bênção. Você faz aqui e o Senhor faz tudo aquilo que é impossível na tua vida, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque a sinceridade que anda com o homem, com a mulher de Deus é diferente. Irmãos, você faz algo aqui na terra para mover o sobrenatural. Não tem como você mover o sobrenatural se você não fizer algo aqui na terra. Muitas das vezes, irmãos, a gente vê algo, muitas das vezes até na liderança, a gente fala: se nós fôssemos os líderes, eu fazeria dessa forma. Mas muitas das vezes, irmãos, é melhor você passar a sua ideia, e amanhã esse camarada que recebeu a tua ideia te honrar, o Jesus Cristo te honrar, nosso Deus te honrar, do que você muitas das vezes ficar com as ideias para você e não ser honrado por ninguém, irmãos. Que acho algo extraordinário aqui, ó, na vida dos amigos de Jó. Eu já ouvi muitas pregações que falam mal dos amigos de Jó. Irmãos, quem sou eu para falar de algo de homem de Deus? Mas eu vejo aqui, irmãos, verdadeira amizade. Sabe por quê, irmãos? Porque eles colocam
de joelho ao lado de Jó, cobrem o seu corpo com cinzas, e em nenhum momento fala nada. E aqui no versículo 11, no 12, irmãos, levantando-se os seus olhos, não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, rasgando cada um seu manto sobre a tua cabeça, lançaram ao pó e ao ar. No 13, e assentaram-se juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. Aqui eu já paro, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, os nossos irmãos nos ajudam por uma vez, 2 vezes, 3 vezes, chega na 4ª vez, irmãos, já está cansado. Eu não vou mais. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito bom você ser amigo de quem está na bênção. É muito bom você ser amigo de quem está voando. Agora você ser amigo de quem está na prova, irmão, é difícil. Você ser um amigo de alguém que está passando por um momento difícil é complicado. Sabe por quê, irmão? Porque você não sabe até quando vai esse momento difícil. A gente muitas das vezes ajuda 1 vez, 2 vezes, na 3ª vez eu não vou mais não. Isso acontece comigo. Isso acontece comigo. Isso acontece com a gente, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente não tem uma amizade sincera. E creio eu aqui, os amigos de Jó, 7 dias e 7 noites, chorando ao lado do seu amigo. Tem amigos que nem muitas das vezes 1 horinha quer chorar com um amigo. Imagine 7 dias. É forte? O forte está para vir ainda, irmãos. 7 dias, um camarada chorando, na prova, e os seus amigos ali do lado. Creio eu que os seus amigos tinham família, tinham bens, e muitos bens, irmãos. Porque Jó era um patriarca, Jó era um cara bem sucedido. Jó era um camarada que para perder toda a tua riqueza, ia levar aproximadamente uns 8 meses, irmãos. Em menos de 1 semana Jó perdeu tudo. E aí, irmãos, quando você está com um amigo que ele está estourando, ele está voando, é muito fácil, eu vou estourar com ele, eu vou voar com ele, eu vou fazer tudo aquilo que ele tem vontade. Mas quando vem a aprovação, quando acaba tudo, quando Satanás vem e tira tudo, aí os camaradas rapam fora. Sabe por quê? Porque verdadeiramente não era amigo, era colega. E hoje, irmãos, nós somos repletos de colegas que dão um tapinha nas nossas costas, que nos abraça, até fala: estou contigo, irmão, estou contigo e não abro. E os jovens hoje se jogam: irmão, estamos junto, estamos junto. Eu quero ver o tamo junto quando estamos na prova. Eu quero ver o tamo junto quando vem a adversidade. Eu quero ver o tamo junto quando chegar aquele momento, irmão, que você perdeu tudo. Perdeu tudo. Aí cadê aqueles que falam: ó, tamo junto, ó. Foi embora. Tamo junto, correu. E aí quem sobra pra gente, irmãos? A nossa família. Jó, só sobrou a mulher. Cadê os filhos? Já tinham perdido. Irmãos, é muito fácil a gente glorificar, adorar ao Senhor. Só que muitas das vezes, irmãos, nós complicamos o Evangelho. O Evangelho, ele é simples. É um fardo leve. É um fardo levíssimo. Porque Jesus já levou as nossas dores e as nossas angústias. Só que o inimigo a todo momento, ele sussurra no nosso ouvido. E a gente para. A gente não ora. A gente não jejua. A gente não vigia. E aí o que acontece? Vem a provação. Mas mesmo na provação, irmãos, adore, glorifique, exalte o nome santo do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso melhor amigo é Jesus Cristo. O nosso melhor amigo é o nosso Senhor e Salvador. O nosso melhor amigo é aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, irmão. O nosso melhor amigo, irmãos, é Jesus Cristo. E creio eu que uma pessoa cheia de Cristo no teu coração,
cheio do Espírito Santo, só tem pensamentos bons. Jamais uma pessoa cheia de Cristo vai falar para um jovem cheio de Deus: ah, irmão, aquela irmã falou mal de você, sai da igreja. Ah, irmão, você não louva bem, para de ir para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes o diabo ele soa nos nossos ouvidos, porque ele sabe, se ele falar uma coisinha da gente, a gente para. Porque a gente não tem convicção nisso, irmãos, na palavra. Nós não somos firmados na palavra. Porque um crente cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, firmado na palavra, nada abala a estrutura, irmãos. Nada, sabe o que é nada? Porque a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. O diabo pode te colocar na prova, irmão, mas resista, não entregue o seu posto, adora, pula, glorifique e exalte o nome do Senhor, irmãos. E aqui os amigos de Jó, irmãos, ele faz a diferença na vida de Jó. Um pouquinho mais à frente a gente vê que Jó repreende os seus amigos, mas também até eu repreendi, irmãos. O camarada comigo, 7 dias chorando ao meu pranto. O camarada 7 dias do meu lado, chega uma hora que ele vai perguntar: ô irmão, o que aconteceu? O que você fez? Ô irmão, você está na prova já aí 7 dias, a gente não vê o mover de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é praxe do ser humano questionar. A gente questiona, irmão, não tem como. Muitas das vezes, irmãos, não acontece algo sobrenatural na nossa vida, a gente questiona até Deus. A gente, muitas das vezes, colocamos até Deus na parede, irmãos. Imagine um amigo. Imagine um amigo, a gente vê uma pessoa, muitas das vezes, a gente busca tanto por uma pessoa, a gente põe o nosso joelho no chão, a gente ora, a gente chora, a gente faz um mover, e aí Deus vai e traz a pessoa para a casa do Senhor. Por quê? Porque a gente pediu tanto, só que Deus ainda não lapidou essa pessoa. E aí muitas das vezes Jeová começa a quebrar, irmãos, um pouquinho, e a gente fala: nossa Senhor, mas para que tudo isso? Nossa Senhor, não, irmãos, todos têm que passar pela peneira de Jeová. E muitas das vezes o camarada que passa pela peneira de Jeová sai até mais crente do que a gente. Aí o camarada tem evangelismo, eu vou. O camarada tem oração, eu vou. O camarada, tudo ele está na igreja. E aí a gente que orou fala: ah, hoje eu não vou não, hoje eu estou cansado. Ah, hoje eu estou indisposto. Imagine esses amigos de Jó, que ficou com ele 7 dias, chorando, sem falar uma palavra, jejuando, irmãos. Porque ficar 7 dias com um camarada chorando, creio eu que nem comer ele comia, nem beber água ele bebia. A gente muitas das vezes não conseguimos fazer um jejum sincero de 1 hora. A gente não conseguimos orar nem 15 minutos. E ainda a gente quer ver um mover sobrenatural do nosso Senhor. A gente muitas das vezes, irmãos, eu falo de mim, a gente dá aqueles 5 minutos de oração, já no canto da cama, já pensando em pular para a cama. 5 minutos, olhe lá, quando der 5 minutos, muitas das vezes é 2,5 no máximo. Aí quando a gente entra na prova, irmãos, a gente busca 5 horas, a gente busca 6 horas, a gente sobe e desce monte, a gente jejua um dia inteiro, porque a gente está na prova. Porque quando a gente entra na prova, irmãos, a gente vai buscar. Nossa, a gente busca de um jeito sobrenatural. Mas quando tudo vai bem, irmãos, até mesmo a palavra do Senhor, a gente entra aqui, sai aqui, já era. Mas quando a gente está na prova, irmãos, pode ser um irmãozinho evangelizando na rua: eu quero um panfleto. Você escuta alguém pregando numa praça: opa, eu vou ouvir uma palavra. Porque quando a gente está na prova, quando Deus aumenta o volume do sofrimento, a gente aprende a buscar. Irmãos, aqui os amigos de Jó estavam sofrendo com ele. Os caras deixou a família, deixou a mulher, deixou o filho, para ajudar um amigo. E hoje Deus, Ele quer fazer um laço de amizade com cada um que está aqui hoje. Irmãos, não sai sem a amizade de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos?
Porque um amigo melhor que esse, ele nunca vai falhar com você, ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai deixar você sozinho. Porque muitas das vezes, irmão, nós temos amigo aqui, mas o nosso maior amigo é o nosso travesseiro. Porque a gente chega em casa e a gente chora. E a gente chora para quem? O travesseiro. E quem está ouvindo o seu choro? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe quem está recolhendo as tuas lágrimas? Jesus. Porque, irmãos, nós somos repletos de amigos. Eu tenho muitas amizades, mas poucas eu posso contar nos momentos difíceis. Porque quando eu estou na prova, irmãos, eu sei que para alguns eu não posso contar, porque eu sei que não vai poder me ajudar. E aí, irmãos, quando vem aquele momento difícil sobre as nossas vidas, que nós aprendemos a buscar, no sofrimento, aí que é mais gostoso, irmãos. Sabe por quê? Porque aí a gente vai conhecer a grandeza de um Deus que nós servimos. Quando a gente entra no sofrimento, irmãos, a gente vai reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Gostei desse aleluia. Quando a gente entra no sofrimento, irmãos, aí que a gente vai conhecer verdadeiramente o nosso Senhor. E aqui, irmãos, Jó se humilhou, irmãos. Sabe para quê? Para ter intimidade com Deus, irmãos. E é necessário na nossa vida a gente se humilhar aos pés do Senhor, para que nós venhamos ser íntimo do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, nós buscamos, nós jejuamos, mas nós não temos intimidade com o Senhor. E Jó aprendeu algo extraordinário. Jó sabia sacrificar, Jó sabia adorar, Jó sabia tudo da parte de Deus, mas ele não tinha intimidade, irmãos. E Deus permitiu que o diabo fizesse tudo isso com Jó, para que Jó se achegasse mais aos pés do Senhor. E, irmãos, para que a gente chegue aos pés do Senhor, muitas das vezes não é necessário que o Senhor aumente o volume do sofrimento. Mas, irmãos, vamos se achegar perto do nosso Senhor de uma forma diferente, pois não mais há tempo de brincar, de ser ou não ser, de é ou não é. Irmãos, ouvi um testemunho sábado que eu achei impactante. Um irmão falou, na sua pregação, ele falou algo que mexeu muito comigo. 2 jovens foi procurar emprego, e chegou lá, só tinha uma vaga. Aí o jovem falou, o cara que ia fazer a entrevista falou para as jovens, né? Só tem uma vaga, eu vou ter que escolher uma das 2. Vem amanhã que eu vou fazer uma entrevista com vocês, mas vem amanhã daquele jeito, ó. E aí, irmãos, as jovens foram embora. Aí uma jovem chegou em casa, puxou o cabelo na chapinha, esticou, pegou uma saia da irmã mais nova, colocou a saia, ficou toda, ó, nos trinques. Colocou meio quilo de maquiagem, um salto 3 polegadas, andou toda torta, mas foi. No outro dia chegou lá, a jovem toda cheia de maquiagem, toda empiriquitada, toda bonita, e aquela outra jovem simples, do mesmo jeito que foi num dia, voltou no outro. Aí o camarada olhou e falou, nossa, você tá bonita hoje, hein? Ela falou, você falou que tinha que vir, ó. Aí ele falou assim para ela, bem assim, a vaga é dessa daqui, porque se você não teme ao Deus que você serve, você não é sincero ao Deus que você serve, você não vai ser fiel no emprego. E eu aprendi algo extraordinário, irmãos. Se nós somos sinceros, reto com o Senhor, Ele faz um mover, um sobrenatural nas nossas vidas. Se nós não somos sinceros nem com o nosso Senhor e Salvador Jesus, como que nós vamos viver um sobrenatural, irmãos? E Jó, ele aprendeu, irmão, a se humilhar. Os amigos de Jó, os verdadeiros amigos, se humilham também com Jó. Mais para frente a gente vai ler, irmãos, que Jó repreende, Jó ora até pelos seus amigos. Mas eu acho algo extraordinário aqui, irmãos, que primeiramente a gente tem que ter numa amizade. Quando a gente vê um irmão na prova, quando a gente vê um irmão na dificuldade, a gente temos, irmãos, que se prostrar diante do nosso irmão, ajudar com sinceridade. E algo extraordinário, temente sempre ao Senhor, irmãos. Muitas das vezes o Senhor coloca algo no nosso coração para que nós falamos para o nosso amigo e a gente não fala. Mas, irmãos, tudo que Deus colocar no teu coração, põe para fora, irmãos. Não guarda para você, porque muitas das vezes quem paga o preço é você mesmo. E assim, irmãos, eu agradeço a minha vida. Reflete a imagem do Senhor.
Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair,